Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso estudo de hoje do livro do Apocalipse, capítulo 7. O texto do nosso estudo de hoje nos coloca diante daqueles que foram salvos, os redimidos, os que participam da glória divina. Por isso, a visão que nos apresenta o texto hoje não é simplesmente uma visão futurística. Não, é muito mais. É a contemplação daquilo que nos espera. É a contemplação daquilo que Deus tem reservado para nós. Quando começa relatando que 4 anjos que se conservavam em pé e eles estavam nos 4 cantos da terra, ou seja, 4 anjos nos 4 cantos da terra, significam que os anjos de Deus estão no controle ou no comando de toda a face da terra. E esses anjos, inclusive, trazem o selo de Deus e clamam, então, por outros 4 anjos que foram dados a danificar a terra e o mar. Ou seja, os anjos primeiros tinham dado a missão de danificar, ou seja, finalizar a terra, o céu, a terra e o mar. Ora, há uma intervenção do próprio anjo dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenha sido assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Aquilo que descreve o versículo 3 para nós é a marca maravilhosa de Deus que está selada em nossa fronte. Na graça do batismo, nós somos batizados, somos marcados e selados, tanto no nosso peito, com o óleo dos catecúmenos, como somos selados em nossa fronte com o óleo do crisma. É verdade que não basta receber esses selos. Eles são mais que necessários sacramentalmente falando. Mas eles são sinais daquilo que é a marca de Deus que está em nós quando nós somos fiéis a Deus. Porque muitos foram crismados, foram batizados, foram assinalados, mas deixaram o sinal da graça se apagar. Não cultivaram, não levaram a sério aquilo que no peito e na fronte receberam. Por isso, antes que tudo chegue ao fim, antes que o mundo seja todo consumado e consumido, é importante termos em nós a marca da eleição, a marca da escolha de Deus. Nós não podemos negligenciar que fomos escolhidos e que o batismo nos conferiu uma graça. Mas é preciso viver essa graça do batismo. É preciso viver como eleito de Deus. É preciso viver assinalado com a graça de Deus. A visão que se segue é a visão do número dos assinalados. 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. É claro que aqui se trata de uma simbologia, porque o número dos eleitos, dos escolhidos, não se limita a 144 mil. Mas 144 mil representa para nós a plenitude da perfeição daqueles que chegaram à graça de Deus, porque 144 mil é 12 vezes 12, depois multiplicado por 1000. As 12 tribos de Israel é levada à perfeição. Nós sabemos que a nova Israel é a igreja. Os 12 apóstolos do Cordeiro simbolizam a igreja do Senhor apostólica presente em todo o mundo. Então, todos os que estão na barca da igreja representam esses 144 mil escolhidos. Todos aqueles que seguem o Cordeiro, seguem o Cristo e são fiéis a Ele. Fazem parte da nova Israel, do novo povo de Deus, assinalado para fazer parte do triunfo final do Cordeiro de Deus. O versículo 9 diz de uma grande multidão que não podia se contar. E essa grande multidão representa então todos os povos, nação, tribos, línguas,
todos aqueles que de um modo ou de outro serão salvos. Aqui é importante fazer uma distinção. A quem muito se deu, a muito será cobrado. Nós vimos isso lá nos evangelhos, quando estudamos isto. Então, os primeiros a se salvarem, é óbvio que são aqueles que receberam a graça do evangelho, foram fiéis à graça recebida e levaram o amor de Deus aos corações. Mas nós não podemos negar que muitos, não conhecendo o evangelho, vivendo a vontade de Deus, sendo fiéis e retos na sua própria consciência, também serão salvos, também serão resgatados. Então, aqueles que compõem a igreja, mas uma grande multidão de toda a face da terra, de homens e de mulheres, que Deus salva. O Concílio Vaticano II fala das sementes do Verbo, presente em diversas religiões e no coração de muitas pessoas do bem que recebem as sementes do Verbo, as sementes do Evangelho, mesmo não sendo católicas ou não sendo cristãs, para dizer que a salvação de Deus ela vai chegar a todos os povos, ainda que nem todos recebam de uma forma direta, incisiva, efusiva, o Espírito Santo, o Evangelho de Deus, como nós. Milhões ou bilhões de pessoas morreram sem conhecer o Evangelho. Mas, de uma forma ou de outra, conheceram a bondade de Deus e, se forem fiéis a essa graça, também participarão da festa final. E eles conservavam-se em pé diante do trono, diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Embrandavam em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Diante do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo, essa adoração que é importante, versículo 12, o amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder, a força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Independente disso, todos hão de reconhecer a grandeza do nosso Deus. Todas as mentes e todos os corações, homens de todas as raças, de todas as línguas, hão de a uma só voz exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Hão de exaltar a grandeza do Senhor nosso Deus. Por isso, essas palavras de exclamação que pertencem somente a Deus, o amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força, aquele que pelos séculos dos séculos é vitorioso, o Senhor nosso Deus. Mas no meio daquela multidão, um dos anciãos falou e perguntou, e esses que estão revestidos de veste branca, quem são? De onde vêm? E respondeu, meu Senhor, tu sabes, estes são os sobreviventes da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É uma referência explícita a todos os mártires de todos os tempos, aqueles que lavaram no sangue do Cordeiro a sua própria vida. Estão revestidos com a palma do martírio, com a graça do martírio, porque deram a sua vida por amor a Cristo. Há o martírio vermelho, que é aquele que derrama o sangue, literalmente falando, e desde os primórdios da igreja, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, é semente da evangelização. Então, desde o início da igreja até os dias de hoje, são muitos os homens em toda a face da terra que derramam o seu sangue por causa do evangelho. Aqueles que perseguem, que matam, que eliminam, aqueles que professam a fé no Deus único e verdadeiro. Mas há também o martírio branco, aqueles que sofrem de uma forma até inexplicável, até de uma forma muito dolorosa, por amor a Jesus Cristo. Sofrem para serem bons cristãos, a mulher que sofre
no seu casamento, porque muitas vezes o marido não acompanha naquela fé. A mãe que sofre com seus filhos, porque os filhos às vezes não correspondem àquela fé recebida. Aqueles que sofrem o martírio das doenças, das enfermidades e suportam tudo por amor a Cristo. Aqueles que sofrem perseguições, calúnias, difamações, são incompreendidos e injustiçados por causa do amor ao Evangelho. Então, estão se lavando no sangue do Cordeiro. E é onde nós também lavamos o nosso sofrimento, é no sangue de Cristo. Nós não podemos deixar que o sofrimento nos aniquile, mas precisamos permitir que os nossos sofrimentos sejam purificados no sangue de Cristo Senhor. E assim, ficaremos de pé diante do trono do Senhor, dia e noite servindo a Ele, aquele que está sentado no trono. E a grande graça é o que diz justamente isso, o versículo 15. Porque uma vez que o próprio Deus nos resgata, e junto dele, não teremos mais fome, não teremos mais sede, nem o calor do sol, porque o Cordeiro estará no nosso meio e será o nosso pastor. Ele há de nos levar às fontes das águas vivas. E a grande graça, o próprio Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Eu olho para tantos que sofrem, para tantos que passam por sofrimentos inexplicáveis. Quantas lágrimas derramadas por amor a Cristo. Não se esqueça, é o próprio Deus que há de enxugar as nossas lágrimas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.